Fala pessoal, professor Carlos aqui e vamos dar continuidade aí no módulo de matemática básica. É um módulo que eu meio que deixei um pouco de lado para se concentrar mais na parte de raciocínio lógico para o pessoal que quer fazer os concursos da EBSERH, da PN da Paraíba e tal. E aí voltamos aqui para a nossa querida e velha e boa matemática básica, tá? Aí esse assunto assim vai ser, esse módulo vai ser acho que um dos maiores, porque aí eu vou falar aqui eu vou falar de regra dos sinais, né, que a gente falou já de multiplicação com vírgula, soma com vírgula, divisão com vírgula, a gente viu tudo isso. Vamos ver potenciação depois disso daqui, radiciação, entendeu? Fração, já não vai ser matemática básica, vai ter uma playlist à parte, tá? Então vai ter alguns assuntos que a gente vai falar aqui, faturação, MMC, MDC, então tudo isso aqui vai estar aqui. Então vai ser um módulo assim bem extenso, tá? Hoje é uma aula assim mais tranquila, tá? Bem, vamos dizer assim, uma coisa assim bem conceitual. Vocês às vezes acaba tendo uma certa dificuldade, mas você vai ver que é bem tranquilo, tá? Que é essa parte aqui, ó, de regra dos sinais, tá? O que acontece? Os sinais, vamos supor, quando a gente está somando, né? Se a gente pega, sei lá, 5 mais 5 mais 2 dá mais 7, certo? Isso aí todo mundo consegue entender perfeitamente. Só que o problema, às vezes, muita gente não consegue associar o que seria menos 7 com mais 5, entendeu? E a pessoa acaba se confundindo nessa parte. Aí fica, será que fica 2? Será que fica menos 2? Será que fica, sei lá, 13? Né? Vai 25, isso aí. Né? De repente a pessoa pode acabar confundindo por causa do sinal a conta, como é que se faz, tá? E uma coisa que vocês devem ter ouvido muito falar nas aulas de vocês de matemática é isso daqui, as regras dos sinais, tá? Então, muitos de vocês já aprenderam, né, sobre aquele negócio lá, sinais iguais, soma, sinais diferentes, subtrai. Só que às vezes acaba não conseguindo associar para que serve isso na prática, tá? Então vamos lá. Então já colocou aqui para vocês já a regra dos sinais, tá? Mais com mais dá mais, tá? Mais com mais dá mais. Isso aí provavelmente vocês lembram porque é uma coisa que, vamos dizer assim, lá no sétimo ano, sexto ano, o professor de vocês falou de uma maneira assim tão sinistra, só impôs isso daqui e você acabou só associando e nunca mais esqueceu. Isso aí a grande maioria sabe. Só que às vezes não sabe aplicar na prática, para que serve, entendeu? Então vamos lá, mais com mais, mais com menos, dá menos, tá? Menos com mais também dá menos, certo? E menos com menos, vai dar mais, certo? Menos com menos dá mais. O que isso significa? Significa que sinais iguais, o sinal dá positivo, tanto mais com mais quanto menos com menos, certo? E sinais diferentes? Sinais diferentes, mais com menos e menos com mais, dá sempre menos, certo? E agora, beleza, você aprendeu as regras dos sinais, acabou, essa é a aula. Mas vocês têm que entender como a gente vai usar isso na prática, tá? E vamos fazer aqui umas questões sobre soma e subtração, tá? É a mesma ideia. Quando a gente for falar de soma e subtração, a gente vai fazer dois passos. Primeiro, a gente vai ver qual é o sinal do maior número, tá? A gente vai ver qual é o sinal, qual é o maior sinal, né? Vamos dizer assim, qual é o sinal do maior número no caso. Se o número maior está com sinal negativo, o resultado vai ser negativo, tá? Se for positivo, aí vai ser positivo, tá? E aqui a gente vai fazer a soma ou subtração de acordo com os sinais, tá? A gente vai olhar sempre para o sinal do maior. Lembre disso. Deixa eu apagar aqui. Essa caneta aqui ela borra muito. Olha, então a gente olha para o sinal do maior, tá? O sinal do maior é quem vai definir qual vai ser o sinal da nossa operação, tá? Então vamos supor aqui, a gente tem mais 5, como eu falei a vocês, com mais 2. Todo mundo consegue associar isso? Todo mundo consegue associar que isso daqui é mais 7, certo? Todo mundo consegue associar, tá? Beleza, só que a gente está usando a mesma regra, tá? Agora vou pegar agora um pouquinho pior. Menos 7 com mais 5, tá? Menos 7 com mais 5. O que a gente tem que fazer agora? Ó, a gente vai olhar para ver qual é, esqueci o L aqui, né? Qual é o sinal do maior número, tá? E aqui, qual é o sinal do maior? É menos ou é mais? O 7 é maior que o 5, então o sinal
que vai ficar é esse daqui, é o menos. Menos, tá? Pronto, entendeu? Então, ó, quando eu quero saber qual é o sinal que vai ficar, que vai permanecer no meu resultado, eu vou olhar para o maior número. Se o maior número for o 7 e o sinal dele for o menos, então vai ser menos. E se fosse mais? Seria mais. É igual aqui, ó, você usou essa mesma regra, tá? Porque aqui no caso, ó, presta atenção. Quem era aqui? Aqui, ó, qual é o sinal do maior? Não era do mais 5? Era. Então eu coloquei o sinal do mais, tá? Se o sinal do maior aqui foi o menos, né, porque 7 é maior que o 5, o sinal ficou quem? Menos, certo? E como os sinais são diferentes, né? São diferentes, ó, menos com mais dá o quê? Menos. Então, eu vou fazer uma subtração. Menos 7 com mais 5, ou seja, 7 tirando 5 fica só 2, certo? Pronto. Só isso, tá? Então, você vai ver qual é o sinal do maior. E se os sinais forem iguais, você vai somar. Se for diferente, vai subtrair. Se eu botar agora aqui, ó, menos 3 com menos 4. Certo? Menos 3 com menos 4. Presta atenção. Quem é o maior número? 4 ou 3? 4. Tá? E o sinal dele? É menos ou é mais? É menos. Então o resultado vai ser menos. Certo? E aí você vai olhar. Os sinais são iguais ou são diferentes? Bom, são iguais. Se são iguais, a gente vai fazer o quê? Ó? Menos com menos, mais. Então a gente vai somar. 3 mais 4 dá 7. Certo? Acabou. Só isso. Tá? E aí eu vou fazer um último exemplo aqui com, sei lá, mais 10 com menos 3, tá? Só para a gente encerrar isso daqui, tá? Então, assim, no mais é isso daí, tá? Então aqui vamos ver. Quem é o sinal do maior? Mais ou menos? O 10 é maior que o 13. Então o sinal que vai ficar aqui é quem? É o do mais, que é o do 10. Vai ficar mais, tá? Um detalhe, tá? É facultativo você colocar o mais, porque geralmente o mais isso fica subentendido que já está ali, tá? Porque o número é positivo. Então, geralmente o número pode não aparecer nada, é só aparecer o número normal. E aí dá a ideia de que ele é positivo, tá? Porque a regra é ser positivo, certo? Então, ó, quem é o sinal do maior? É o mais 10. Então, o resultado da minha operação vai ser mais. E aí você vou ver, os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. E se eles são diferentes, ó, mais com menos, tem que dar o quê? Menos. Então eu vou subtrair. 10 tirar 3, 7. Tá? E aí, sucessivamente, tá? Pode acontecer isso com 2 números, pode acontecer com 3, com 4, tá? Se for 3, vou botar assim, mais 2, com menos 3, com mais 4. Cara, é a mesma coisa. Só que aqui, toma cuidado. Quando você for fazer com 3, 4 ou mais, você tem que fazer por partes, tá? Eu vou fazer primeiro o 2 com menos 3. Como é só uma subtração, posso fazer ela do que eu quiser, tá? Mas você tem que fazer por partes. Depois só repete e resolve depois. Porque, por exemplo, vou resolver só o menos 3 com mais 2 por enquanto. Qual é o sinal do maior? Não é o menos? Então vou colocar já menos aqui. É diferente ou são iguais? Mais e menos são diferentes. Então vai ser subtração. 3 tirar 2 fica 1. Menos 1 e ficou quem ainda? O mais 4. Certo? Qual é o saldo maior? É o do mais 4 ou do menos 1? É o mais. Certo? Então aqui o meu resultado vai ser mais. Tá? E ó, os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Então eu vou subtrair. 4 tira 1, 3. Certo? Pronto. Aí quando tiver 3, 4, 5 algarismos mais aí, você vai fazer sempre por parte. Faz 2 primeiro, depois mais 2, depois mais 2, mais 2, até chegar ao final, tá? Que é bem melhor. Certo? Então é isso daí. Subtração é isso. Você vai olhar qual é o sinal do maior número para saber qual vai ser o sinal do resultado, tá? E da multiplicação. Aqui a gente vai multiplicar os sinais, tá? A multiplicação é a divisão também. Eu botei a divisão aqui porque é um caso à parte, mas eu queria... Mas saiba que a regra é a mesma. Você vai sempre multiplicar os sinais, tá? Como assim, Carlos? Simples. Se eu tiver menos 2 vezes mais 3, tá? Eu vou multiplicar os números e os sinais.
tá? Porque, ó, quem é menos com mais? Menos com mais dá menos. Então, ó, menos, tá? Então, ou seja, eu vou multiplicar tanto os números quanto os sinais. Eu vou ver aqui, se for menos com mais, se for sinais diferentes, então vai dar menos. Se for sinais iguais, vai dar mais, tá? Aqui no caso você multiplica tanto os números quanto os sinais, tá? E aí, ó, 2 vezes 3 dá o quê? 6. Então, o resultado, menos 6, tá? Ó, menos 10 vezes menos 5. Menos com menos dá o quê? Aí você olha para a tabela, menos com menos dá mais. Então, ó, o resultado vai ser mais. 10 vezes 5 vai dar 50, certo? Mais um exemplo. Vou agora for os dois positivos, né? Por exemplo, mais 10 vezes mais 2, mais 20, né? Então, assim, sempre quando é mais assim, a gente não tem dificuldade. O problema é quando entra o menos, né? Então, se for, por exemplo, agora eu vou botar um mais ou menos. Mais 5 vezes menos 2. Mesma coisa, sinais são iguais, são diferentes. Mais com menos dá menos, tá? 5 vezes 2 vai dar 10, certo? Pronto, só isso daí. Não tem nada que vai obstar, vai diferenciar isso daqui, tá? Se tiver 3, 4, né, você vai fazer o quê? Se tiver mais de 2, você vai fazer por parte também, igual você fez aqui. Faz primeiro com 2, depois com 2, depois com 2, até chegar no final da conta, tá? E, para terminar, a divisão. Tá? A divisão, a gente também vai multiplicar os sinais, tá? Multiplica os sinais, tá? Mesmo esquema da multiplicação, tá? Só que qual é a diferença? A diferença é que geralmente vai aparecer assim, ó. Mais 2 sobre menos 3, tá? Assim, porque o sinal... Pode acontecer isso daqui, Carlos? Pode. O sinal em cima ser diferente do de baixo? Pode, tá? Pode, geralmente isso acontece quando é uma conta muito mais avançada, tá? E então você pode acabar chegando no resultado disso daqui no final. E você vai usar a mesma regra da multiplicação. Por quê? Vou multiplicar os sinais. Mais com menos dá o quê? Menos, certo? E aí você só repete a fração. Ou seja, a fração, na verdade, é menos 2 terços, tá? Então, tipo assim, então toma cuidado quando isso aqui acontecer, para você não multiplicar o numerador com o denominador. Não tem nada a ver, tá? É uma fração. Então, por isso que eu coloquei até ela a parte aqui, porque vai usar a mesma regra, mas em si a regra dos sinais, o sinal ele vai ter uma, vamos dizer assim, uma representação diferente, porque vai ficar na fração toda, não só em um número, tá? Posso ser que eu posso colocar ou em cima ou embaixo? Posso, tá? Aqui eu estou colocando na frente da fração, mas poderia também ficar assim, ó, tanto assim, menos 2 sobre 3, quanto pode ficar assim também, tá? 2 sobre menos 3, tá? Pode ficar assim. Então, assim, é um caso assim, bem específico da fração. Assim, é bem difícil vocês encontrarem assim, a não ser que você esteja estudando matemática bem mais avançada. Aí realmente vai acontecer. Agora, uma conta normal, muito difícil mesmo, uma conta simples, básica como essa aqui, não dá para isso geralmente, tá? Agora, a mesma coisa, se for menos 3 sobre menos 4, por exemplo. Mesma coisa. Multiplica os sinais, menos com menos, dá o quê? Mais, tá? Então vai ficar mais 3 sobre 4, tá? Então, tipo assim, você não vai fazer nada com a fração, tá? Você só definiu qual é o sinal dela. Porque pode acontecer de você resolver uma conta e chegar nisso daqui. E aí chega, olha para as alternativas, não tem. Só tem isso daqui, mais 3 quartos. Entendeu? Então, se isso acontecer, você vai multiplicar os sinais e repetir a fração, tá? Então, é por isso que eu coloquei até separado da multiplicação. Mas a regra em si é essa, tá? E se for diferente aqui, for, sei lá, menos 2 sobre mais 3. Mesma coisa daqui, tá? O sinal vai ficar, ó, menos com mais, dá menos. Então vai ficar menos 2 sobre 3. É a mesma coisa que isso daqui, certo? Então, assim, na prática, os únicos que são diferentes é esse daqui, a soma e a subtração, e esses dois aqui, tá? Então, só quero que você entenda que na fração, você só vai repetir a fração normal e fazer o jogo dos sinais, tá? Multiplicação, você faz aquilo, você vai multiplicar os sinais e os números, tá? E na soma e na subtração, você vai fazer o quê? Você vai olhar o sinal sempre do maior. O sinal do maior é quem vai definir o sinal do resultado, tá? Então, se o sinal do maior for o 5, for mais 5, se o número maior for o 5,
o sinal dele que vai ser o resultado. Se o sinal no caso for 7 e 5, o sinal do 7 é maior que o do 5, então é o sinal desse daqui que vai ficar no resultado, tá? Então, basicamente, isso é a regra dos sinais, né? Porque quando você for trabalhar na aritmética, você vai ver que isso aqui é muito importante para aquelas contas gigantescas, né? Que você vai ter que resolver primeiro parênteses, depois colchete, depois a chave, entendeu? Então, isso aqui é justamente para isso. É uma matéria de sétimo ano, só que às vezes a pessoa vê essa regra, mas não sabe como usar na prática, que é isso daqui, entendeu? Então, se você conseguir dominar isso daqui, cara, excelente, tá? Aconselho bastante vocês usarem o livro do... Tem o TQM, tá? É um livro muito bom. Não tô nem sendo patrocinado. Isso aí é óbvio que o canal é bem pequeno, então com certeza, pode ter certeza que eu não sou patrocinado, mas é uns livros que são muito bons que eu estudei na época que eu fiz os concursos da ESA, da SpaceX, Colégio Naval, né, Escola Naval. Eu fiz também esses concursos também, tá? Já faz anos aí que já estou com quase 25, mas faz muitos anos que eu estudei usando esses livros, que são livros excelentes, tá? O TQM, que é o Teoria e Questões de Matemática. Tem também os Fundamentos da Matemática Elementar, que é um livro, cara, do IES, se não me engano, são tops da galáxia, tá? Então, se vocês quiserem procurar na internet aí, achar, comprar o físico, até sugiro comprar o físico, eu tenho os físicos também. E, cara, é muito bom para você trabalhar com isso aqui, porque ele vai pegar várias e várias questões até você fazer por exaustão e aprender aquilo dali. É igual para você que está estudando, sei lá, cálculo na faculdade, é igual o livro do Calcule, né? É um livro que, meu Deus do céu, você faz uma questão, tem mais 40 depois. Iguais, idêntico, não muda nada, entendeu? Então, na prática você é aquele negócio, você só vai aprender com, né, bastante exercício, tá? Então é isso daí. Vou dar uma pausa aí para vocês tirarem um print aí, bolado, tá? Anotem essas regras, são muito importantes para vocês, tá? Quando vocês forem estudar, tá? E basicamente é isso daí, tá? Acompanhe os vídeos anteriores, tá? Você que está começando agora a estudar para concurso, tá estudando para a escola, para o teste da escola aí, né? Que tem muita gente variada aí. Então, olha os vídeos antigos, entendeu? Dá uma olhadinha aí e tal, entendeu? Tem bastante módulos aí já gravados de frações, matemática básica, tá? E acho que no mais é só isso mesmo. Então, até a próxima aula. A gente vai falar na próxima aula de fatoração, tá? Que é um assunto que antecede já MDC e MC, que eu sei que com certeza você já ouviu falar desse assunto e com certeza vai achar muito chato. E particularmente eu também acho. Entendeu? Então, é isso. Até o próximo vídeo e valeu!